Olá, bem-vindo, bem-vinda à leitura orante da Bíblia. Eu sou o Padre Ivan, sou aqui da Paróquia e Santuário Nossa Senhora de Fátima. A leitura orante de hoje é do texto de Mateus, capítulo 1, versículos de 1 a 16 e 18 a 23. Qual é o nosso tema? A genealogia de Jesus e a nossa. Vamos refletir sobre este tema. A genealogia de Jesus e a nossa. Invoquemos a Trindade Santa, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. A leitura orante tem 4 degraus. O primeiro é a proclamação da palavra. A leitura, literalmente, o que é que esse texto diz para nós, fala para nós. E o texto de hoje não é tão fácil, mas nós vamos ler, proclamar com muito cuidado. O segundo degrau é a meditação, o caminho, a mensagem do texto. Qual é a mensagem desse texto para nós? E o terceiro degrau é a oração. O que esse texto nos leva a rezar? O que podemos dizer a Deus a partir desse texto que fala, que apresenta a genealogia de Jesus? E o quarto degrau é a contemplação. Vida e missão. O que esse texto nos leva a viver em nossa vida, em nossa caminhada do dia a dia. Então nós vamos começando com a proclamação do texto. Tome a sua Bíblia. Mateus, capítulo 1, de 1 a 16 e 18 a 23, que diz assim: Livro da origem de Jesus Cristo, filho de Davi, filho de Abraão. Abraão gerou Isaque. Isaque gerou Jacó. Jacó gerou Judá e seus irmãos. Judá gerou Farés e Zara, cuja mãe era Tamar. Farés gerou Esrom. Esrom gerou Arão. Arão gerou Aminadab. Aminadab gerou Naasson. E Naasson gerou Salmão. Salmão gerou Boaz, cuja mãe era Raabe. Boaz gerou Obebe, cuja mãe era Ruth. Obebe gerou Jessé. Jessé gerou o rei Davi. Davi gerou Salomão, daquela que tinha sido mulher de Urias. Salomão gerou Roboão. Roboão gerou Abias. Abias gerou Asa. Asa gerou Josafá. E Josafá gerou Jorão. Jorão gerou Osias. Osias gerou Jotão. Jotão gerou Acaz. Acaz gerou Ezequias. Ezequias gerou Manassés. E Manassés gerou Amon. Amon gerou Josias. Josias gerou Jeconias e seus irmãos no tempo do exílio na Babilônia. Depois do exílio da Babilônia, Jeconias gerou Salatiel. Salatiel gerou Zorobabel. Zorobabel gerou Abiúde. Abiúde gerou Eliaquim. Eliaquim gerou Azol. Azol gerou Sadoc. E Sadoc gerou Aquim. Aquim gerou Eliúde. Eliúde gerou Eleazar. E Eleazar gerou Matã. Matã gerou Jacó. Jacó gerou José, o esposo de Maria, do qual nasceu Jesus, que é chamado o Cristo. Assim, as gerações, desde Abraão até Davi, são 14. De Davi até o exílio na Babilônia, 14. E do exílio na Babilônia até Cristo, 14. A origem de Jesus Cristo foi assim. Maria, sua mãe, estava prometida em casamento a José.
E antes de viverem juntos, ela ficou grávida pela ação do Espírito Santo. José, seu marido, era justo e, não querendo denunciá-la, resolveu abandonar Maria em segredo. Enquanto José pensava nisso, eis que o anjo do Senhor apareceu-lhe em sonho e lhe disse: José, filho de Davi, não tenhas medo de receber Maria como tua esposa, porque ela concebeu pela ação do Espírito Santo. Ela dará à luz um filho, e tu darás o nome de Jesus, pois ele vai salvar o seu povo dos seus pecados. Tudo isso aconteceu para se cumprir o que o Senhor havia dito pelo profeta. Eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho. Ele será chamado pelo nome de Emanuel, que significa Deus está conosco. Este foi o primeiro degrau da leitura orante da Bíblia. Vamos para o segundo, que é a meditação, é a mensagem do texto. O que diz o Frei Carlos Mestre, a partir desse texto da genealogia de Jesus? Nós vamos lembrar que no dia 8 de setembro, celebramos a Natividade, a festa do nascimento de Nossa Senhora. O Evangelho traz a genealogia, ou a carteira de identidade de Jesus. E nós percebemos, diz Frei Carlos Mestre, por meio de uma lista de nomes dos antepassados, o evangelista conta para as comunidades quem é Jesus e como Deus agiu de modo surpreendente para cumprir nele a sua promessa. A promessa de Deus que se realiza. A nossa carteira de identidade tem o nosso nome e o nome dos nossos pais. E tem algumas pessoas, até para dizer quem são, lembram o nome dos avós. Mas isso é importante. Mas tem pessoas que têm vergonha de apresentar o nome ou os nomes dos seus antepassados. A carteira de identidade de Jesus tem muitos nomes. Como é importante. Na lista destes nomes há uma grande novidade. Naquele tempo, as genealogias traziam somente o nome dos homens, mas o texto de hoje nos surpreende, porque traz o nome de algumas mulheres. Quer dizer, por isso surpreende o fato de Mateus colocar no Evangelho de hoje 5 mulheres entre os antepassados de Jesus. Elas fazem parte da família de Jesus. Primeiro, Tamar, depois Raabe, Ruth, a mulher de Urias e Maria. Por que essas mulheres entram nesse texto? Porque ele escolheu precisamente essas 5 mulheres e não outras. Esta é a pergunta do Evangelho de Mateus, que fica essa interrogação para nós. A longa lista dos nomes, desde o começo até o fim da genealogia, nós ficamos nos perguntando, né? Por que isso? Porque Mateus deixa bem claro a identidade de Jesus. Ele é o Messias, é o filho de Davi, é o filho de Deus. Filho de Davi e filho de Abraão. Como descendente de Davi, Jesus é a resposta de Deus às expectativas do povo judeu. Então, como descendente de Abraão, ele é uma fonte de bênçãos, de graças para todos nós, para as famílias, para as comunidades, né? Então, é bonito o papel das mulheres nesse evangelho. Aprofunde, procure aprofundar tudo isso, porque quando você vai olhando, você vai compreendendo, né, as 5 mulheres citadas no evangelho de hoje, nós vamos perceber, né, que nas histórias dessas mulheres, né, existe algo de anormal. Quando você vai olhando quem é Raabe, uma cananeia e prostituta de Jericó. Ruth, uma moabita, viúva pobre. E aí você vai compreendendo melhor, né? Então você vai entendendo bem as mulheres, estude cada uma delas, veja cada uma delas. E aí
Qual é a mensagem? Que nós devemos respeitar os nossos antepassados. Devemos também olhar com carinho. Só estamos aqui porque eles nos antecederam. Então, faça também a árvore, né, da genealogia da sua família. Procure lembrar essa história, para não deixar se perder essa história do passado, e que é tão importante para todos nós. Vamos passar para o segundo degrau, então é a oração. O que esse texto de Mateus, capítulo 1, de 1 a 16, 18 a 23, nos leva a rezar. Vamos rezar o Salmo 70. Olha o refrão como é lindo. Exulto de alegria no Senhor. Juntos? Exulto de alegria no Senhor. Sois meu apoio desde antes que eu nascesse, desde o seio maternal. O meu amparo, para vós o meu louvor eternamente. Exulto de alegria no Senhor. Passemos para o quarto degrau, é a contemplação, vida e missão. Qual é a minha missão a partir desse texto de hoje? A sua missão, a nossa missão. Quando me apresento aos outros, né? Quando nós nos apresentamos aos outros, nós também falamos da nossa família, apresentamos a nossa família. Então é bonito hoje quando o Evangelho traz essa genealogia de Jesus e que o Mateus não se omite de apresentar as mulheres com todos os desafios, com todas as realidades, mas fazem parte da família de Jesus. E na nossa família, como é que é isso? Que cada um de nós também possa resgatar a identidade da nossa família, assim como o evangelista Mateus resgatou toda a genealogia de Jesus. Muito obrigado a você que participou conosco e peçamos a bênção de Deus. Se você gostou, você vai clicar lá em cima do dedinho, que é muito importante para nós. Deus nos abençoe e nos guarde. Amém. Ele nos mostre a sua face e se compadeça de nós. Amém. Volte para nós o seu olhar e nos dê a sua paz. Amém. Abençoe-nos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Até o próximo encontro, se Deus quiser.